Todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETREL. CETREL é Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Esse nosso estudo é um estudo misto, estudo onde as pessoas aqui da casa podem, no período das 17 às 18 horas, todos os sábados, acompanhar conosco o estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. É um estudo misto, ele pode ser também acompanhado pela internet, através da plataforma do Zoom. Todos aqueles que estão inscritos aqui na casa normalmente recebem no WhatsApp o link do estudo no dia, né? Normalmente ele é divulgado todas as quintas-feiras no WhatsApp da casa, o link para os estudos neste horário. Mas, se você está aqui no CETRELV e deseja acompanhar, a sala tem 15 lugares que são sempre disponíveis a todos aqueles que quiserem acompanhar. O curso é gravado, fica disponibilizado no canal do CETRELV, pode ser acompanhado no canal de estudos do CETRELV, normalmente disponibilizado em torno de 3 a 4 dias após a realização do nosso curso. Vamos inicialmente agradecer a toda a espiritualidade, aos irmãos espirituais, ao mentor desse trabalho, ao nosso mentor individual, a todos os irmãos que nos acompanham, sejam encarnados ou desencarnados, ou através da internet, na gravação, que nós possamos receber essa luz, essa inspiração que vem do alto, sempre propiciando que o nosso coração seja aberto a receber novos ensinos, na verdade não novos, mas possamos compreender esses ensinos que já foram ali apresentados pelo Mestre Jesus, vivenciados pelo Mestre Jesus, que nós possamos cada vez mais compreender esses ensinos e colocá-los em prática. Nosso desejo, o nosso trabalho é para que nós possamos intelectualmente compreender e, principalmente, compreendendo, colocando-os em prática. Afinal, esses ensinos, essa vida, a vida de Jesus, o código moral de conduta do ser humano, que é o seu evangelho, não é apenas palavras, mas a vida de Jesus, como ele viveu. Por isso, ele é para nós modelo e guia, modelo para ser copiado e guia, porque tudo aquilo que nós estamos passando, ele já passou. E por já ter passado, ele veio aqui nos demonstrar que nós podemos sim vivenciar e aprender e chegar onde ele já está, ou até mais, como ele mesmo disse, como ele mesmo nos disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade amiga por essa oportunidade que nós temos hoje, sempre, nos sábados, de nos encontrarmos e estudarmos um pouco o Evangelho de Jesus. Vamos agradecer essa espiritualidade que nos acompanha e que nos inspira, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Samuel, Sati, Leia, sejam todos bem-vindos. A todos vocês que vão escutar a gravação, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Sempre que desejarem, podem no próprio chat do YouTube ali colocarem suas considerações e até mesmo perguntas. E sempre que possível a gente vai estar ali procurando responder. Nós estamos hoje terminando o capítulo 2.5, que fala sobre a evolução. A pergunta de hoje é a última pergunta, que é a 259. Ela está contida dentro do capítulo 2.5, que fala sobre a evolução. Nós já falamos da evolução já falamos da evolução provação, e estamos agora terminando o capítulo que fala evolução como virtude, trabalhando virtude dentro do tema evolução. O tema central é evolução e o subtema virtude, 2.5.3. A pergunta de hoje é a pergunta de número 259. Eu vou compartilhar com vocês a pergunta e vou ler a resposta, e depois eu vou apresentar para vocês um pequeno estudo que eu fiz a respeito dessa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que direciona a um ensinamento de Jesus. E esses ensinamentos de Jesus
eles também foram trabalhados pelo nosso irmão Allan Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou utilizar um pedacinho bem pequenininho, bem curtinho do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos utilizar de alguns outros livros da codificação, livros de apoio, para que eu possa fundamentar um pouco sobre a pergunta que foi apresentada a Emmanuel e a resposta que ele trouxe, procurando apresentar nesse pequeno trabalho que eu desenvolvi, que tudo aquilo que Emmanuel coloca na resposta está diretamente apoiado sobre aquilo que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, dentro da a própria codificação traz isso, e nas obras de apoio nós vamos ver que todos os espíritos que trabalharam nas obras de apoio, que trouxeram ali abrindo um pouco mais o arcabouço do entendimento dessa passagem que Jesus aqui é citada e pedido para que Emmanuel possa falar sobre ela, nós vamos ver que todos os irmãos que trabalharam nas obras de apoio não fogem um milímetro, estão realmente bem integrados àquilo que Emmanuel apresenta na resposta. Então vamos compartilhar a tela, eu vou apresentar a pergunta e a resposta, um trabalho bem pequeno, não muito extenso, relativo à resposta que foi apresentada. Vamos lá. Primeira parte, vamos para a pergunta e a resposta. Como eu disse, a pergunta de hoje é a 259. E a pergunta é a seguinte: no que se refere à prática da caridade, ou seja, no que tange a prática da caridade, olha, já estamos de cara, ele já está fazendo uma pergunta bem direta, vamos dizer assim, não vamos fugir do tema, né? Vamos trabalhar no que se refere à prática da caridade. Como interpretar o ensinamento de Jesus? Abre aspas. Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado. Bom, é uma passagem, inclusive, ela não é citada apenas por uma evangelista, ela está em Marcos, em Mateus, desculpa, ela está em Mateus e Lucas, e inclusive Marcos fala alguma coisa a respeito, leva a essa consequência. Ou seja, é algo que foi ali anotado por três dos evangelistas sinópticos. Então, vamos ver o que Emmanuel nos leva nessa reflexão. Olha, vamos de novo ler, né? No que se refere à prática da caridade, lembrando que nós estamos dentro do tema que fala sobre virtude, então, a caridade aí como uma virtude, e sobre o tema que nós temos de evolução. Evolução, virtude, prática da caridade. Como isso se enquadra, como isso se estabelece? Resposta. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta. Uma luz oculta. Jesus falava por parábolas, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos, para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Sabedoria e o amor. Interessante porque as obras de apoio, principalmente as obras de André Luiz, do Missionário da Luz, e a outra que é Mecanismos da Mediunidade, a gente entende que aquilo que para nós chamamos de evangelho, o código moral de conduta do ser humano, ele é apresentado como religião cósmica do amor e da sabedoria, né? Na ascensão para a sabedoria e para o amor. Quer dizer, a gente já percebe aí uma simetria, né, naquilo que é apresentado nas obras de Platão. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios, ou seja, vamos pegar esse conceito da religião cósmica, do amor e da sabedoria, das parábolas de Jesus, trazendo isso, buscando ajustar esse conceito a nós próprios, à nossa vida, ao nosso momento, ao patamar evolutivo em que nós nos encontramos, como isso se adapta, como isso pode ser por nós utilizados. Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mas receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que,
lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com as mais evidente despreocupação dos seus legítimos deveres. Despreocupação dos seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocando, então, pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosas. É interessante essa resposta oferecida pelo Emmanuel, e para que eu pudesse abrir um pouco mais do que eu entendi a respeito disso, eu fui procurar alguns pontos de partida, e lógico, eu parti das próprias passagens evangélicas que trazem isso, e de alguns comentários que foram ali. Eu vou ler esses comentários e vou dizer de onde eu tirei, ou seja, eu vou fornecer também a bibliografia, porque, obviamente, eu posso ter um entendimento e aqueles que vão ler depois vão ter o seu entendimento, porque esse processo de iluminação é um processo que é particular de cada um, né? Você vai conseguindo evoluir e entender à medida que você vai tendo contato com as outras pessoas, que você vai absorvendo esses ensinos e vai compartilhando esses ensinos no burilamento pessoal, né, do entendimento. Então, eu vou ler e vou fazer alguns pequenos comentários, porque é algo que é bem assim como ele coloca, né, contrarindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades, porque o processo é pessoal, né? Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios, ou seja, você precisa pegar esses conceitos, o conceito que ele está apresentando, e ajustar ao padrão em que você já se encontra, de entendimento, não só de entendimento, mas de colocar isso em prática, porque entender é uma coisa, mas o importante mesmo é colocar em prática. Vamos compartilhar a outra tela, porque assim eu dou tempo para todo mundo poder depois a gente compartilhar e falar um pouco sobre isso. Vamos lá. A pergunta é a mesma. Essa passagem ela está em Mateus 13:12, 13:12, Mateus 25 a 29, Lucas 19:26 e Marcos 4:25. E aí é o seguinte, né? Algumas coisas que eu consegui perceber antes de tudo. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana, na sua seleção para a sabedoria e para o amor. Essa é a resposta. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios, a nossa iluminação íntima. E vamos em frente. Ensejo da iluminação própria, e vamos lá. Subida nos horizontes do infinito, onde termina difíceis e dolorosos. Essa período faz parte da lei do trabalho, né? Não sei se vocês perceberam, mas isso está intimamente ligado à lei do trabalho, que é estudada no Livro dos Espíritos. Então, aqui você percebe que a lei do trabalho, que consequentemente gera o progresso, ela está diretamente focada aí nesse caso, né? Então, vejamos que Emmanuel nos fala que desenvolvemos ações de verdadeira caridade espiritual com fé, vontade e esforço. Fé, vontade e esforço. Seguindo os ensinamentos e exemplos do Cristo na prática do puro amor para progredir moral e espiritualmente, trabalhando pela própria iluminação, lei do trabalho, e irradiando essa luz para os nossos irmãos. Receberemos mais das fontes do plano espiritual elevados, porque valorizamos as oportunidades recebidas, abrindo o caminho em direção infinita à vida eterna, na busca da perfeição. O que eu escrevi aqui, acho que todo mundo está careca de saber, né? É aquela ideia de sempre, né? Por outro lado, se ficarmos indiferentes aos propósitos divinos e à própria iluminação, deixarmos de caminhar na iluminação, valorizando mais os bens efêmeros em detrimento dos bens celestiais, afastando as oportunidades renovadoras e regeneradoras, teremos existências mais difíceis e dolorosas. Serão existências marcadas por expiações, em que o indivíduo estará submetido ao jugo da lei de causa e efeito, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo.
Assim que a semente do verdadeiro amor possa assim que a semente do verdadeiro amor possa germinar no coração de cada um de nós, recebendo-a em solo fértil. Eu escrevi isso baseado na parábola do semeador, né? Despertando para as coisas de Deus e para o progresso moral espiritual, fazendo desenvolver, florescer e frutificar a caridade em abundância. Agradeçamos a Deus as oportunidades recebidas mediante provas e expiações que impulsionam o progresso na direção da vida que nunca acaba, acumulando tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Eu devia ter deixado isso entre aspas, né? Porque afinal de contas está lá no Sermão do Monte, né? Queria um pedacinho lá do Sermão do Monte. E aí eu vou passar para a própria parábola, rapidamente, né? Parábola dos talentos, Mateus, né? Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregando-lhes os seus bens, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido e receberá 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberá 2 talentos, 2 granjeou também outros 2, mas o que receberá 1 foi e cavou na terra, escondendo o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se que receberá 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito, muito te colocarei. Entra no gozo de teu senhor. E chegando outro que tinha recebido 2 talentos, disse o senhor: entregaste-me 2 talentos, eis aqui que eles ganhem outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem, bem está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci e és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor. Disse: mal e negligente servo. Sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que és meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de 25, de 14 a 30. Na verdade, o sol que está em vermelho foi o nosso trabalhado, mas para a gente poder entender a pergunta, a gente precisa entender a parábola, né? E é por isso que eu vou fazer algumas passagens, né? A de Lucas, ela é muito parecida, ouvindo ele isso, prosseguiu Jesus e propôs uma parábola, e conta a parábola de Minas, né? Eu não vou ler a parábola de Minas inteira para vocês, depois vocês podem ler a parábola. Ela está em Lucas 19, de 11 a 27, e tem a mesma passagem, respondendo o Senhor: e este já tem as 10, declara-vos que todo que tem dar-se-á, mas o que não tenha, até aquilo que tem lhe será tirado. Tá? E aí a gente vai abrir um pouco essa parábola para poder entender por que isso, né? Os talentos devem ser utilizados sob a forma de diferentes tipos de trabalhos, por isso que eu falei da lei de trabalho, e esforços, que cabe ao homem desenvolver. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e lhe desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Aonde está isso? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, uma das partes do entendimento a gente pode tirar do próprio livro, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente percebe que, no tocante da lei do trabalho, aqui não deixou de falar.
não deixou de falar sobre o desenvolvimento da inteligência, né? Ou seja, quando a gente fala sobre a lei do progresso, o progresso a gente sabe que se dá pelo progresso intelectual e moral, né? Normalmente o progresso intelectual antecede o moral, porque à medida que você cresce intelectualmente, mais fácil você compreende as leis de Deus e melhor você as entende, o quanto elas são prodigiosas, o quanto elas são boas para você, o quanto elas são benéficas e que te trazem a felicidade e a paz, né, que tanto nós buscamos, né? Na parábola, né, o Senhor representa Deus e os servos a humanidade, em que que cada ser encontra-se em diferente grau de evolução intelectual, moral e espiritual. Por isso, né, a um é dado 5, a outra é dado 2 e a outra é dado 1. Os talentos são os bens e os recursos que a providência divina nos outorga para serem empregados em benefício próprio e do nosso semelhante. O que foi emprestado será devolvido no momento do ajuste de contas perante o Senhor. Não se leva para o plano espiritual, fica no plano terrestre, ou seja, tudo aquilo que nós detemos, que é diferente daquilo que nós temos, são empréstimos. Nós temos aqui como uso enquanto estamos aqui encarnados. O tempo concedido para sua utilização é a existência terrena. Porquanto, ao retornarmos para o plano espiritual, esses bens e recursos serão devolvidos à divindade, pois eles não são, pois eles nos são dados como empréstimo. A distribuição dos talentos em quantidades desiguais nada tem de arbitrária ou injusta. Baseia-se na capacidade de cada ser, adquirido em outras jornadas evolutivas, em outras encarnações, através antes da presente encarnação. Somos filhos de Deus e o Pai reparte os seus dons com todos. A uns dá mais, a outros dá menos, mas sempre de acordo com a capacidade de cada um, enquanto você já se desenvolveu e o quanto é possível te confiar. Na parábola, o Senhor faz a distribuição de 8 talentos. 5, 2 e 5, 3, 5, 6, 7, 5, 2 e 1. 8 talentos. Entre os 3 servidores, de modo que um tem 5 talentos, outro tem 2 e outro tem 1. Não há privilégios e nem exclusões. Cada qual não teria razão de queixar-se da sorte e tampouco reclamar da situação em que se encontra diante do que possui, se entendesse os seus deveres, conforme os preceitos da lei divina. Somos depositários fiéis dos talentos divinos, mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública. Os talentos são para garantir o progresso atual e ajudar a construir a morada futura. Todas as vezes que nós fazemos o nosso planejamento encarnatório, a gente já tem ali, a gente já, quando faz esse projeto encarnatório, nós já estamos, já garantimos os meios aqui na Terra para que a gente possa levar adiante aquele processo, aquele projeto reencarnatório. Senão não teria sentido nenhum. Tá? Então, por isso que os talentos são para garantir o progresso atual e ajudar a construir a morada futura. Porque a experiência terrena não é mais do que uma etapa para fazermos as aquisições dos tesouros libertadores da alma, os quais levaremos em nossa bagagem evolutiva. Aquilo que você tem, né? E não o que você detém. A construção, o reino de Deus, a edificação do reino de Deus. Jesus ensina que os bens concedidos pelo Pai, Jesus ensina que os bens concedidos pelo Pai, tudo aquilo que necessitamos, são para ser gerenciados de acordo com a capacidade e as possibilidades de cada um, pois a bondade e a misericórdia divina fornecem em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Os servidores que receberam os talentos representam 3 diferentes categorias evolutivas de espíritos. Os que receberam 5 talentos são espíritos mais experimentados e vividos, tiveram mais encarnações e absorveram mais, ou seja, aprenderam mais, não que aprenderam, mas que vivenciaram mais, né? Aquilo e aquilo trouxe para eles um engrandecimento, cresceram naquilo, né? São espíritos mais experimentados e vividos, que aqui encarnam para missões de repercussão social. Os que receberam 2 talentos são destinados às tarefas mais restritas, principalmente no âmbito familiar. Os que receberam 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos
mediante a aquisição estamos trabalhando sobre virtudes, aquisição de virtudes que ainda lhes faltam. Os servidores incluídos nos dois primeiros grupos correspondem à confiança do Senhor, demonstram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência e bom senso, esforçando e trabalhando com dedicação, de sorte que conseguiram duplicar os benefícios que lhe foram confiados. O terceiro depositário não seguiu o exemplo dos demais, portador de personalidade inibida e temerosa, principalmente imatura e descompromissada, mas principalmente imatura. Não soube utilizar como deveria a concessão celeste, representando os homens que usam mal os dons recebidos pelo Pai Celestial. O servidor que enterrou o talento tentou justificar, e a gente é mister nisso, por isso que eu deixei até grifado, porque, nossa, como a gente gosta de se justificar, né? A gente tem justificativa para tudo, inclusive quando a gente não tenta sofismar, né? Pior ainda, né? O seu mau procedimento, porque às vezes a gente tenta transformar uma coisa mal em boa, a gente tenta sofismar, é pior do que justificar, dizendo-se atemorizado. O servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso que se infelicitou. Receberá as mais reduzidas possibilidades de ganho. Contará apenas com um talento e temerá lutar para valorizá-lo. Mesmo que ele tivesse perdido, ele teria aprendido. Porque todo erro cometido com a intenção de acerto é um aprendizado. Ele teria perdido. Mesmo que ele tivesse chegado e falado, olha, eu tentei, fiz de tudo, mas eu perdi tudo. A parábola dos dois filhos, ela é muito direta nesse aspecto, porque ele pediu a sua fortuna, foi para o mundo, perdeu tudo, e retornou e falou, pai, eu fiz uma besteira, eu perdi tudo. E o pai abraçou e falou, filho, mas aprendeste. Todo, todo aprendiz, todo erro cometido com a intenção de um acerto é um aprendizado, ele aprendeu. Então, ele precisava ter, mesmo que ele tivesse perdido, ele não teria tido a resposta que ele teve. Ele teve a resposta não por causa, mas pela falta de alguma coisinha que a gente vai falar, né? A maioria das pessoas no estágio atual de evolução procede de forma similar. Daí a necessidade de inúmeras reencarnações com o processo reeducador. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, a ociosidade. São tomados pelo medo de trabalhar, de servir, de fazer amigos, até mesmo de desapontar, sofrer da incompreensão, muitas vezes sofrer da incompreensão, medo da alegria e da dor, principalmente da dor. Agarram-se ao medo da morte e confessam o medo da vida. Mas isso acontece muito, né? Transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se receber mais rude tarefa no mundo, não se atemorize à frente dos outros e faça dela o seu caminho do progresso e renovação. Por mais sombria que seja a sua estrada diante das circunstâncias, enriquece-se com a luz do seu esforço no bem, porque o medo não servirá de justificativa aceitável no acerto de contas com o Senhor. Todo aquele que negligencia por corresponder à confiança do Senhor, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. O esforço desenvolvido lhe proporciona existências futuras mais tranquilas, livres de expiações. Aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras encarnações de sofrimento a incúria, a preguiça, a má vontade que deu provas, como quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Muitos amontou posses exteriores, buscando ilusória evidência, sendo imobilizados pelo medo e tédio, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo, que é também algo que nós apenas detemos. Não devemos esquecer da condição do usufrutuário dos bens concedidos e aprender a conservar no próprio íntimo, lembrando Emmanuel, os valores que levaremos.
restituímos à vida o que ela emprestou, em nome de Deus. Mas os tesouros espirituais ganhos no campo da educação e das boas obras serão somados à bagagem das nossas existências evolutivas. É aquilo que nós temos, né? Pois os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. O ajuste de contas é momento de aferição de valores que cedo ou tarde nos alcançam. A nossa missão justifica-se pelas obras realizadas, a nossa missão justifica-se pelas obras realizadas. Esse é o ponto mais importante. Não há como fugir dessa avaliação divina. Nesse sentido, os planejamentos ou projetos reencarnatórios têm como base essa aferição. A análise dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo espírito em cada etapa de aprendizado. Serão existências marcadas por provas e expiações em que o indivíduo estará submetido ao julgo da lei de causa e efeito. A bibliografia utilizada foi a Bíblia Sagrada, Kardec, tradução do Guilherme Ribeiro, ao que eu apresentei, e Moura Marta Antunes de Oliveira, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Ensino das Palavras de Jesus, a parte 2, Orientações Espíritas e Sugestões Didático-Pedagógicas direcionadas ao estudo do aspecto religioso do Espiritismo, da primeira parte, da primeira edição de Brasília. E, lógico, não podia deixar de fora Caibar Chuta, Parábolas e Ensino de Jesus, 28ª edição. A outra parábola, que é a parábola dos servos bons e maus, e Lucas fala da mesma coisa, tá? E dessa parábola, eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário, né? Essa parábola é dirigida para o bom servo, operante e vigilante, que na condição de despeito, fiel e prudente, assistindo a família do Senhor, a humanidade, assumiu o encargo de guiar os seus semelhantes, iluminando-os contra a escuridão reinante e reconduzindo-os pelo caminho do progresso moral e espiritual na luta do bem contra o mal. O Mestre Jesus recomenda a nos mantermos firmes nessa tarefa de iluminação, pois que bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. O Senhor virá no momento oportuno. Se assim estivermos sempre prontos e vigilantes, seremos bons servos e conquistaremos a confiança do Senhor, tornando-se administradores do seu patrimônio como obreiros da providência divina. Os verdadeiros servos do Senhor, que operam na seara divina, são os fiéis na sua palavra, prudentes no cumprimento dos seus deveres. Fazem os desejos e a vontade do seu Senhor e trabalham até a última hora. Não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação e estejam em movimento para trazer dividendos de amor em abundância para todos. Tradução de caridade, né? O amor em movimento. O mau servo faz o que lhe convém, conforme o seu interesse. Trabalha para satisfazer os seus desejos, abusa da autoridade, da confiança do Senhor, para transmitir para transviar os que deviam ser por ele guiados. Esse mau servo responderá pelas suas faltas e pelas que tenham induzido outros a cometer. Os maus servos serão punidos e lamentarão não haverem desempenhado a missão que lhes incumbiram quando se achavam os seres inteligentes capazes de os compreender. Sofrerão tanto mais quanto mais adiantado tenham sido no planeta terreno, porquanto a todo aquele que muito dado, muito lhe será requerido, e a quem é muito confiado, mais ainda lhe será exigido. Essa lição, que se aplica a todos os que pediram e obtiveram a missão de dirigir os seus irmãos pela senda do progresso físico, moral e intelectual, cumpre-nos prestar contas dos compromissos assumidos perante Cristo, e cuidando com dedicação e zelo daqueles que ele nos haja confiado. Mas se desprezamos a advertência do Mestre, se leviamente acreditamos que o Senhor tarda em vir, e nos entregamos às paixões, aos vícios, aos gozos mundanos, de candeia apagada, tão inesperadamente quanto o ladrão nos assalta a residência, receberemos a visita da ceifa
transferindo para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Sofrerão as consciências da incúria e da desídia. Fúria e desídia. Sofrimento, esse que será proporcional ao maior ou menor grau de compreensão evangélica que tiver. Assim, não sabemos a que horas o Senhor nos baterá a porta, porquanto estejamos sempre vigilantes. E para terminar, não poderia deixar de fora o próprio Emmanuel falando sobre isso, o Espírito Emmanuel em No Burilamento, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz-nos as seguintes recomendações, comentando: bem-aventurado o servo que, quando vier, encontrar assim fazendo. Suspiramos por burlamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que atendem à formação. E exatamente aquilo que Emmanuel coloca, né, ali naquele parágrafo bem pequenininho, né? Urge que atendam à formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Percebem que aqui Emmanuel trazendo, abrindo aquele pequeno parágrafo que coloca lá no meio, daí o impositivo de cultivar-se o hábito. E aí alguns pontos que são importantíssimos. De ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor, que pudermos no setor da ação em que a vida nos situe, de auxiliar ao trem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, afinal de contas, a boca fala daquilo que o coração está cheio, de desculpar incondicionalmente, 70 vezes 7, qualquer ofensa, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando, esquecendo tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição sincera com a disposição de realizá-lo e nunca desesperar. Afinal de contas, a misericórdia divina sempre é ao nosso lado. A gente não foi colocado no mundo sozinho. Tem um anjo da guarda, ao nosso lado, pelo amor de Deus, né? De que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos e condutas está em nós e somente vale se manejada por nós mesmos, a cada um segundo suas obras, e o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele está dentro de nós. Emmanuel, Ceifa de Luz, FEB Editora, capítulo 55. A bibliografia utilizada nessa segunda parte, Parábola de Jesus à luz da doutrina espírita, na segunda edição, Juiz de Fora. E a Bíblia Sagrada. Emmanuel, Saulo César Ribeiro da Silva, do Evangelho por Emmanuel, comentário de Emmanuel na primeira edição, da onde eu tirei a coisa. Saião, Antônio Luiz, Elucidações Evangélicas à luz da doutrina espírita, 16ª edição, Brasília, Distrito Federal, e não poderia deixar de fora, né? Caibar Chuta, Parábolas e Ensino de Jesus, 28ª edição, Matão, São Paulo, Casa Editora O Clarim, 2016. Gente, foi o que eu consegui tirar desse ensino e que eu quis compartilhar com vocês, porque eu falei, é uma passagem tão bonita e tão interessante, porque ela trabalha com um conceito ali do deter, do que você tem e do que você detém. E o quanto isso é importante, o quanto isso é pessoal, o quanto isso a gente tem que valorizar enquanto está aqui, a gente tem essa oportunidade da encarnação e que a gente pode estar aqui juntos conversando e aprendendo. E eu queria ouvir vocês. Muito obrigado. E aí, Samuel, quer colocar alguma coisa? Esperando a véia aí, ela tá doida aí querendo O falar, microfone já está silenciosa. desligado. Ou se não, Francesco. Então, eu vou encontrar o microfone. Falar com vocês. Bom, eu acho que a analogia traçada pelo Edu aí é muito interessante, né? Traz para nós alguns aspectos dessa questão, desse estudo, né?
comumente a gente não trata. Esse tipo de analogia. Já assisti a exposição desse tema diversas vezes. Ninguém traça uma analogia. Mas é interessante a gente considerar que aí nós temos três espíritos em graus diferentes de desenvolvimento, né? Então, aquele que age com mais sabedoria, aquele que trabalha com mais consciência do mestre, esse é um espírito já desenvolvido, já em um grau diferente dos outros dois, né? Aquele intermediário, ele já, ele já aprendeu bastante coisa. Então, ele age mais ou menos parecido com o primeiro, mas não ainda como o primeiro, que já tem mais experiência, um espírito mais evoluído. O último é aquele, é o nós, né? Como a gente diz. É nós. É o cara que está apanhando ainda na vida. É, o cara tem medo de fazer tudo porque ele não tem segurança. Ele está aprendendo, né? Então, o mestre deu a ele o pouco que deu, né? Porque ele sabia que ele não tinha condições de ir mais adiante, né? E fez para que ele pudesse, como a consciência divina sempre faz, né? Nos dá condições de nós desenvolvermos de acordo com a nossa capacidade, né? E na medida em que vamos enriquecendo as nossas experiências, né? Elevando o nosso grau de consciência, aí ele vai nos concedendo mais benefícios, né? Para que nós possamos cada vez mais ir progredindo. É a lei do progresso e movimento, né? Então, você é aquilo que você consegue produzir, né? Se você não produziu nada, errou na terra, o que você recebeu para produzir alguma coisa, então não produziu nada. A coisa foi estéril, né? Então ele vai ter uma outra oportunidade, porque Deus, a misericórdia divina está sobre nós, né? E ela nos concederá sempre, né? Uma oportunidade de avanço nessa caminhada, né? Nós nunca vamos ficar desamparados. Sempre vem alguma coisa que vai nos favorecer. Então, não é de todo, como é dito, esse espírito é afastado, né? Porque ele não está em condições, ele vai receber uma nova missão, ele vai receber nova oportunidade, né? E ele vai descer para praticar de novo, né? Para poder evoluir e apresentar um melhor resultado. Eu acho que a análise que ele fez foi ótima, porque nos trouxe uma luz diferente sobre essa história, né? Desse ponto de vista, né? Acho muito boa, brilhante, brilhante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? A gente fica dentro da história, né? Envolvido pelos aspectos da história, que é um aspecto imediato, né? E a gente não mergulha muito profundo na história. E isso nos trouxe uma nova luz. Eu achei interessantíssimo. Interessantíssimo. Parabéns. Obrigado. E aí, Léo, o que que você pode trazer para nós aí? Com certeza você vai ter uma visão. Ah, e esqueci de dizer, né? Como eu sou esse cara aí que está pegando um talento, então eu vou aproveitar agora e na próxima vez que eu estiver fazendo uma exposição, eu já tenho material para falar, né? Eu estou aprendendo. É ou não é, Leia? Já ganhei mais um talento nessa brincadeira. Agora você já tem mais, não sei quantos talentos você tem nessa história, mas pelo Eu menos já tenho só ganhou esse mais mesmo. um. Bom, enquanto você estava, as colocações foram feitas ali no texto próprio do Emmanuel, na resposta, quando ele fala entender, né? Ele está nos chamando para refletir em nós, né? Tanto que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando é trazida essa passagem, né, que é dar-se-á aquele que tem, que está no item 13, né, deixa eu ver qual é o capítulo aqui, do Não capítulo se pode 18. servir a Deus e a mamão. Não, não, não. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ah, tá. Tá lá. E esse, a questão, o que eu sempre me pego, tem um texto do Emmanuel que
que a pergunta, o comentário do Emmanuel diz assim, o título do comentário é Que tendes? Então, eu sempre quando eu entro que eu me deparo com esse comentário, quando essa pergunta é feita, e é o título, que tendes, quer dizer, o que que eu, no meu dia a dia, o que que eu estou desenvolvendo do aprendizado, né? Porque senão, essa questão da parábola dos talentos, que foi trazida por todas as explicações, nos coloca nós, espíritas, que muitas vezes a gente vai enterrando no dia a dia o conhecimento que a gente recebe. A gente repete frases que já são típicas dentro do movimento espírita de dizer, a gente não traz para nós, né? Então, quando o Emmanuel fala reflexo prismático, quer dizer, em diversos climas, em diversas épocas, para toda a humanidade, a base do ensino de Jesus, que nada mais são que os nossos reflexos mentais. Quer dizer, a gente tem lá uma lição no livro Instruções Psicofônicas que é muito interessante, que fala antes da reencarnação, que fala para se ler, porque ele vai dar como é que o processo de fixação naquele espírito que vai reencarnar, daqueles reflexos mentais, aqueles clichês mentais que ele tem. Então, quando vem nessa parábola aqueles que pouco têm, na parábola não, nessa resposta, quer dizer, aqueles que pouco têm, se eu, ao longo de algumas encarnações, eu meio que estou estacionada, eu não estou evoluindo. É muito fácil me justificar no dia a dia com várias coisas. Os desculpismos são os mais variados. Todos nós fazemos, sem exceção, eu também faço. E a gente tem que ficar. Esses dias eu fiz um exercício, eu resolvi durante 3 dias anotar em que eu me justificava. Resolvi anotar em que eu me bobagem, besteiras, assim, bobagem não são, brincadeira. Assim, coisas mínimas, quer dizer. E aí eu fiquei surpresa de ver que essas justificativas são o meu atraso, porque eu simplesmente eu paraliso. É o que Emmanuel muitas vezes faz, você cristaliza aquilo. O que a gente e essa resposta dele é exatamente para a gente tentar quebrar essa coisa rígida que a gente vai criando e que quando chegar no término desse tempo que foi nos dado de experiências de vida, aí é o que eu me pergunto. O que eu responderia se me dissesse, que tens? Eu desencarno e aí me pergunto, que tens? O que você está trazendo? O que eu estou trazendo? Essa pergunta. Porque são os valores morais, quer dizer, é aquilo que o Eduardo já colocou em outras coisas. E a questão, por exemplo, da responsabilidade, né, que é trazida. Nós somos responsáveis, sim, por todos os nossos, pela, o, pelo uso do talento do tempo, no qual eu desperdiço, quando eu justifico. E aí, bom, quer dizer, então, o que vai me ser tirado? Eu paralisei. Então, na próxima, quando eu tiver oportunidade, bom, agora te dão mais uma chance para você. Vou ter outras chances, inúmeras outras chances para me reajustar as leis divinas. O reajuste às leis divinas, não é outra coisa. Agora, a providência divina, ela vem através das mínimas coisas. E no que o Eduardo trouxe como segundo, ali em termos do primeiro que tinha mais talento, daquele que tinha mais missão no sentido social, ok, é isso, mas às vezes, e o segundo, tem um que você colocou que era o âmbito familiar, começa no âmbito familiar. É ali, ali é a grande escola. Não, aqui
Não tem outra. E é nesse ambiente que a gente vai. Então, o que me adianta eu dizer da sabedoria do amor se eu não conseguir, se eu sair à rua e olho uma pessoa e o meu olhar para aquela pessoa é crítico? Pronto, eu acabei de botar uma coisa. é, Quer dizer, todo bem que eu faço, a caridade está sendo dita assim, todo bem que eu faço, ele é multiplicado e é infinitamente. Então, se eu fizer diariamente a agenda do bem, o que eu vou fazer hoje para o bem, né? Para o bem, não é meu bem, para o bem em si, né? Aí eu consigo ir trabalhando, e aí o caminho é mais rápido do que aquele que não, vou ficar na minha, não quero isso, agora não posso. Ok, depois, e ainda apesar do ranger de dentes, ainda tem a misericórdia, né? Vai, minha filha, vai que você ainda tem chance de alguma coisa, né? Mas, enfim, deixar o Samuel pegar as palavras aí do que ele, o entendimento aí da, da resposta aí do Emmanuel. Bom, Obrigado, Leia. Obrigado. Vamos lá, Samuel. bom, eu tenho pouco a acrescentar depois de tantas contribuições de ambas as partes, de todas as partes, né, da reunião de hoje. Mas a pergunta de Emmanuel é que, no que se refere à prática da caridade? Então, nós temos que trabalhar um pouco sobre caridade até antes daqui, né? Aí vem, ele fala assim, o que, da prática, como interpretar a mensagem de Jesus, mas em cima da prática da caridade. Aí o primeiro parágrafo dessa resposta é de uma cultura enorme, quer dizer, um aprendizado enorme. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, toda a palavra de Jesus não foi jogada fora. Foi tomada de uma luz oculta. Até o Eduardo trabalhou, né? Ele trabalhou muito com parábolas, né? Apresentando os reflexos prismáticos em todos os tempos, ou seja, então o aprendizado de Jesus é eterno para a alma humana na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Bom, o que nós estamos no capítulo estudando sobre as virtudes. Virtude é uma construção. Nós não viemos com essas, é uma construção do dia a dia nosso aqui. Então, que nós temos que trabalhar insistentemente com essas virtudes, trabalhar, cultivar essas virtudes que nós adquirimos, né? Utilizar bem os bens os materiais que adquirimos, ou que detemos, com sabedoria, né? Buscando sempre os conhecimentos, trabalhar com dedicação e o nosso é valorizar o nosso trabalho espiritual, a busca do nosso caminho aqui que nós estamos fazendo e valorizar aquela fala que o Edu costuma dizer, né? Eu praticar o que eu ensino, né? Buscar o que eu não conheço, né? E vivenciar o que eu sei, que eu aprendi, essas coisas. É mais ou menos isso. Eu achei hiper interessante retomar o primeiro parágrafo da resposta de Emmanuel, que eu acho que ela trabalha bem todo um contexto desse capítulo Virtude. É só, obrigado. Muito bom, Samuel. Eu, quando li também, eu parti por aí, exatamente isso, mas eu pensei na caridade como o amor, né? O amor em ação. A caridade é o amor em ação, né? Por isso que aí eu fui mais na análise da própria parábola, porque como ele cita, como é que eu posso interagir com o ensinamento de Jesus? Como é que eu posso entrar nesse ensinamento, pensando no amor em ação, dentro dessa parábola? Por isso que eu fui em busca da parábola, e achei interessante trabalhar com a parábola num todo. Quando, há muitos anos atrás, eu fiz o EAD, né, que é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, eu tinha já visto isso lá. Por isso que eu lembrei, parte disso daí, gente, está dentro do EAD, eu tirei de dentro do EAD, boa parte está dentro do EAD. E na época eu lembro que a gente trabalhou também com esse foco voltado para a caridade. Foi bem interessante. E eu lembrei dessa passagem de Emmanuel, né, que ele fala ali,
e falei, puxa vida, bem interessante, mas eu gostei do que a Leia colocou, eu vou em busca, né, dessa mensagem que tendes. Eu já vi palestrante que trabalhou sobre essa mensagem, foi o Arthur Valadares, ele trabalhou em que tendes, e ele utilizou das parábolas também, ele utilizou também na parábola dos talentos, na parábola de Minas, ele utilizou dessas parábolas para exatamente diferenciar o que você detém daquilo que você tem, né, para você poder fazer, e ele fez um trabalho muito interessante, eu vou ver se depois eu acho se eu lembrar onde é que está essa palestra, até compartilho no grupo. É uma palestra muito interessante do Arthur Valadares. E ele trabalha exatamente nesse texto de Emmanuel sobre que tem. Gostei mesmo. Vou depois procurar isso. Obrigado, Léa. Foi uma ideia muito interessante. Me lembrou de uma passagem, de uma palestra que eu já tinha visto e que eu podia ter anexado. Só que a gente vê tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Por isso que é legal a gente estar em grupo, porque na hora que a Leia falou que tem de Emmanuel, eu falei, putz, o Arthur Valadares fez uma palestra sobre isso. Tem lá uma palestra dele e é linda essa palestra. É linda, linda mesmo. Talvez fugindo um pouco da pergunta e da resposta aí, tudo, mas uma coisa que sempre chamou atenção, eu fiz até um- enfim, escrevi, fiz acho que dá para dizer um levantamento, enfim. Eu usei um processo gráfico para isso. As perguntas de Emmanuel nos seus comentários, né? Os títulos títulos em que são perguntas. E é muito interessante porque esses comentários com esses títulos em pergunta, todos eles têm uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo em determinados níveis. É interessante ver, porque ele um alinhavar de conhecimento um pouquinho sutil dele, né, de apresentar. E eu não sei se eu cheguei a comentar no sábado passado, vocês me desculpem se eu for repetitivo, mas recentemente, em termos de manifestações, por exemplo, de grupos de espíritos, né, que orientam determinados trabalhos de escola e tal, que são realizados hoje em dia, a ênfase que eles têm dado como orientação é: estudem as parábolas, estude e se aprofundem nas parábolas. Isso está sendo repetidamente dito. Então, é um recado para nós, né, claro. E por que estudem as palavras? Porque não é uma questão literal da palavra de si, isso, tal. Não, elas têm exatamente esse que o Emmanuel falou, esses reflexos prismáticos. E elas que vão trabalhar em nós intimamente, esses que nós vamos solidificando esses valores morais, as virtudes, para que a gente, isso está sendo mostrado também como sendo o alicerce do Sermão da Montanha, porque é onde mexe com tudo. Então, a gente precisa ficar muito atento e o Evangelho segundo o Espiritismo tem várias delas, tanto as parábolas como as mini parábolas. E se a gente pegar aquela dos últimos lugares, né, também é interessante, todas são. Mas trabalhar por uma semana, 2 semanas, uma parábola. Trabalhar mesmo, e mesmo que seja individualmente. Como é que eu entendo e como é que eu me, me vejo nisso? A gente vai ver que é um auxílio assim muito grande. É isso. Muito bom, né? É realmente importantíssimo a gente estudar essas palavras. Bom, nós terminamos o capítulo 2 e nós vamos entrar no capítulo do número 3. O capítulo do número 3 vai trabalhar com o tema religião. A primeira pergunta é uma pergunta para mim ela é desafiadora. Pode ser que as pessoas que estão aqui já estejam mais, vamos dizer assim, mais tranquilas, né? Mas é uma pergunta para mim um pouco desafiadora. Em face da ciência e da filosofia,
como interpretar a religião nas atividades da vida? É uma pergunta, para mim, um pouco desafiadora. Eu vou passar aí uns dias aí pensando nessa pergunta, vou ler a resposta e vou... Você tem um auxílio incrível que é a Gênese. A Gênese de Allan Kardec, primeira coisa, primeiro aspecto, que um dos primeiros é justamente sobre o que é a religião. Nesse sentido, a Porque explicação. é tão complexo isso que no início, se você for analisar, lá no Livro dos Médiuns, Kardec coloca que o Espiritismo é uma filosofia e uma ciência. Mas ele quase que chega a dizer que ela não é uma religião. Ele só parte para uma condição de religião lá na Gênese. Na É, Gênese mas, que ele é consegue porque ir além disso, né? porque é uma evolução do próprio das instruções que foram sendo trazidas. Então, eu acho que pelo menos, eu acho que vejo que o ponto de partida é a Gênese. Ali tem Por muita isso coisa. que, para mim, ela é desafiadora exatamente por isso. Porque se Kardec levou ali um tempão para ele poder chegar na Gênese e fazer uma afirmativa desse porte, colocar o Espiritismo também como uma religião, foi um processo. Então, por isso que eu achei que a pergunta é um pouco desafiadora, mas vou tentar Ah, caminhar. e você acha por que nas comemorações dos 100 anos da publicação do Livro dos Espíritos tem o livro A Religião dos Espíritos? Sim, é verdade. Está lá. É verdade. Você tem toda a Já te razão. dei duas Olha, dicas, viu? religião dos espíritos e a Gênese. Vamos partir por aí. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos vocês, muito agradecido por estar todo mundo aqui com a gente, estudando, aprendendo, edificando, colocando em prática. Muito, muito grato. Gostaria de fazer para nós o encerramento hoje? Tá? Deus, nosso Pai, agradecemos mais uma vez por termos estado aqui estudando, aprendendo, sendo orientado a presença do nosso Mestre Jesus, nossos irmãos espirituais que sempre estão conosco, nos orientando, nos conduzindo, para que possamos tirar proveito de todos os nossos estudos, um momento excepcional de estudos dessa casa, que ela nos concede, né? Sejamos gratos por tudo e Jesus nos abençoe. E assim seja. Gente, uma boa semana para todos. Muito obrigado pela Para vocês presença. também. Fiquem todos na paz de Deus. E obrigado pela oportunidade de a gente ler. Sei que o texto foi um pouco grande. Não, Agradeço a paciência de ó, vocês. Muito obrigado, ó, gente. Boa semana a obrigado, todos. Tchau, Boa tchau, boa semana. pessoal. semana, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.